queria que você abrisse sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 1. Eu queria falar a partir desse versículo, do primeiro versículo. Eu quero ser hoje de manhã muito prático. Eu quero ser muito direto com você aqui, não é? Eu quero chamar a sua atenção para aquilo que o Evangelho de fato proporciona na nossa vida, ou o que ele precisa proporcionar na nossa vida. Eu, ouvindo desde sexta-feira à noite ali, tudo que foi falado aqui pelo Ângelo, pelo Arlindo, pelo Vitor, coisas muito profundas, né? Anotei muita coisa e muita coisa eu vou precisar rever de novo para poder aprofundar ainda mais, entender ainda mais. Mas enquanto eu ouvia o que estava sendo dito, era como se Deus estivesse me colocando, sabe, numa máquina de raio-x, assim. Deus chamava a minha atenção para a minha própria vida, e eu comecei a me ver a partir da perspectiva do Evangelho, através da cosmovisão do Evangelho. É como se eu estivesse olhando para a minha vida através do Evangelho, e isso me proporcionou perceber áreas da minha vida que precisam ser ajustadas ainda. E eu creio que é justamente isso que o Evangelho precisa promover. O Evangelho, antes de tudo, precisa ajustar aquilo que ainda precisa de ajuste na minha vida. E a partir daí, ele vai fortalecer tudo aquilo que eu irei desenvolver. Então, Romanos capítulo 1, eu quero ler só o versículo 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Amém? Irmãos, momentos como esse, momentos como essa conferência, ela serve para trazer muita clareza com relação àquilo que a gente precisa nesses dias. Porque eu penso que nós estamos em um tempo onde dar passos, avançar, tem sido muito difícil, porque nós não temos convicção do que nos espera no futuro. Parece que nós não temos muita certeza do que nos espera no futuro. Então a gente fica meio que com medo de dar alguns passos, de avançar. E quando a gente ouve tudo que nós ouvimos aqui, quando nós somos abençoados por tudo que foi liberado aqui, se cumpre aquilo que o salmista diz que a palavra faz. Ela é uma lâmpada para os nossos pés. Então tudo que foi liberado aqui, eu não sei se isso aconteceu com você que está nos assistindo, que tem acompanhado desde sexta-feira, mas aconteceu comigo, trouxe muita clareza para a minha caminhada, para os próximos passos, e especificamente sobre o tema que está sendo tratado aqui, muita clareza foi liberada, muita verdade foi liberada, e isso precisa fortalecer a nossa vida. Então o propósito aqui dessa conferência não é trazer mais uma técnica, ou um novo padrão, ou uma nova perspectiva pela qual você vai olhar o Evangelho. Eu acho que a proposta dessa conferência, pelo menos para mim, tem sido trazer a grandiosidade do Evangelho para a nossa vida prática, e entender como que nós vamos pegar a profundidade do Evangelho e transformar em uma vida prática no nosso dia a dia. Então, para mim tem sido isso. E quando eu olho para essa fala do apóstolo Paulo, eu encontro aqui uma expressão que me chama muito a atenção. Na verdade, nesse versículo eu queria destacar a princípio duas coisas. A primeira coisa é quando Paulo usa a expressão o Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo começa a carta aos Romanos nos comunicando algumas coisas. Primeiro, ele fala que ele é servo de Jesus, ele fala que ele foi chamado para ser apóstolo, mas ele fala que ele foi separado para o Evangelho. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que essa expressão, o Evangelho de Deus, precisa deixar claro para nós, irmãos, que o Evangelho é um anúncio que pertence e diz respeito exclusivamente a Deus. O Evangelho é a mensagem de Deus para o homem. E quando eu
olho o evangelho a partir dessa perspectiva, eu preciso entender que eu não posso adaptar o evangelho e eu não posso agregar ao evangelho nada do que Deus não está falando. Quando Paulo diz que o evangelho é o evangelho de Deus, ele diz que a mensagem que precisa ser propagada, mesmo que seja através de homens e mulheres como eu e você, é a mensagem de Deus. E quando eu olho para a nossa realidade, eu percebo que há uma certa competição, porque a impressão que dá é que nós temos trocado o evangelho de Deus pelo evangelho do homem. Nós temos trocado aquilo que Deus quer comunicar para o seu povo no seu tempo, e nós temos adaptado essa mensagem à necessidade que nós percebemos no meio do povo. E tudo que eu agrego ao evangelho que não foi Deus que falou, eu estou falsificando o evangelho. Tudo que eu agrego ao evangelho sem que Deus tenha falado é uma maneira de falsificá-lo, é uma forma de falsificá-lo. Então a primeira coisa que me chama a atenção é que o evangelho é a mensagem de Deus. O evangelho pertence a Deus, é Deus que comunica. E uma das maneiras que Deus escolheu para comunicar o evangelho é através de mim e de você. E, irmãos, nós corremos um grande risco quando o evangelho é comunicado por meio de pessoas que não permitiram que esse mesmo evangelho ajustasse a sua própria vida. Porque é muito possível, irmãos, que nós que estamos com a responsabilidade de comunicar o evangelho, é muito possível e é uma linha muito fina para que nós venhamos contaminar o evangelho com uma pitadinha daquilo que eu acho, com uma pitadinha daquilo que eu penso, você entende isso? Então nós precisamos estar muito atentos, porque o evangelho é de Deus, é a mensagem exclusivamente de Deus e não tem nada a ver com aquilo que eu quero comunicar, não tem nada a ver com aquilo que eu quero falar, tem a ver com aquilo que o Pai quer comunicar para o seu povo nesse tempo. Quando eu olho, por exemplo, para o livro de Oséias, eu vejo Deus desafiando o profeta Oséias para ser justamente esse canal, para ser a voz que iria ecoar no seu tempo, a respeito de uma mensagem que Deus queria comunicar para o seu povo. E quando eu olho a postura de Oséias, eu vejo que há uma responsabilidade sobre todo aquele que é levantado por Deus para comunicar o evangelho. Perceba que se você for olhar para Oséias, Deus não pede para Oséias simplesmente ir em um determinado lugar e entregar uma mensagem para o povo. Você não vê Deus chamando Oséias para ir em uma determinada reunião coletiva e pregar uma palavra e depois voltar para a sua vida e continuar vivendo como ele estava vivendo antes. Você vê Deus chamando Oséias primeiramente para comprometer a sua vida, para comunicar aquilo que Deus queria comunicar para o seu povo. Então Deus chama Oséias primeiramente para se envolver com a mensagem que Deus queria comunicar. Irmãos, eu particularmente olho para as escrituras e eu não consigo ver um momento, um tempo onde o povo de Deus viveu tão desviado quanto nos dias de Oséias. Eu não consigo ver nas escrituras um tempo onde o povo vivia em tanta promiscuidade quanto nos dias de Oséias. E o que Deus queria comunicar para o povo era como o seu coração estava mal por causa do estilo de vida que o povo estava vivendo. Agora seria muito fácil Deus levantar um pregador, um profeta, um comunicador e entregasse a ele um sermão que ele pudesse ir lá pregar e depois voltar para sua casa e viver a sua própria vida. Mas o que Deus faz é pedir para Oséias se envolver com aquilo que ele queria comunicar. Então, antes dele dizer, Oséias vai lá e prega uma mensagem, ele fala assim: Oséias, eu quero que você primeiramente se envolva na mensagem.
Eu quero que a mensagem fira a sua vida. Eu quero que você sinta o que eu estou sentindo. Eu quero que você sofra o que eu estou sofrendo. Então, pegue uma prostituta e case com ela. Irmãos, eu, na minha perspectiva bem natural, mas bem natural, eu acredito que não há ninguém que coloca no seu plano de vida casar para ser traído pro resto da vida. Eu não acredito que ninguém sonha em casar com alguém que vá traí-lo pro resto da vida. Eu não acredito que alguém planeje isso para a sua própria vida. Eu vou casar com alguém e essa pessoa vai me trair e nós vamos ser felizes para sempre. Eu quero crer que não fazia parte dos planos de Oséias casar com aquela mulher. Mas sabe o que eu entendo? Eu entendo que o chamado de Deus para Oséias foi primeiramente para comprometer a sua vida, para que aquilo que Deus queria liberar, para que a mensagem que Deus queria comunicar pudesse ser comunicada. E quando Deus chama Oséias, ele aprofunda um pouco mais. Ele não fala só vai lá e casa, ele fala assim, ó, casa e ame-a, se envolva com ela. E eu penso que essa mensagem que precisa ser comunicada, o genuíno e o verdadeiro evangelho que eu tenho plena convicção de que Deus quer comunicar para o seu povo nesses dias, precisa de homens e mulheres na terra dispostos a comprometerem a sua própria vida, dispostos a abrirem mão dos seus próprios sonhos, para que essa mensagem alcance o povo de Deus nesse tempo. Eu penso que Deus está procurando na terra homens que tenham força e coragem o suficiente para falar como Paulo. E é a segunda coisa que me chama a atenção nessa palavra de Paulo, nessa fala de Paulo, é que ele diz que ele foi separado para o evangelho de Deus. A primeira coisa que me chama a atenção é que o evangelho é de Deus, é uma mensagem de Deus para o povo. E a segunda coisa é que o mensageiro precisa ser separado com o propósito de pertencer a essa mensagem para que ele possa comunicá-la. O evangelho precisa ferir aquele que vai comunicar a mensagem para as pessoas. Então a segunda coisa é que Paulo deixa claro que ele precisa separar a sua vida. Ele precisa ser um mensageiro exclusivo de Deus. Por isso ele diz que ele foi separado para o evangelho. Preste bastante atenção. Paulo não diz que o evangelho foi adaptado à sua vida. Ele diz que a sua vida foi separada para o evangelho. E aqui tem uma grande diferença. Porque quando eu olho para a nossa realidade, irmãos, eu percebo muito mais nós lutando para adaptar o evangelho à nossa vida do que mudando em nós o que precisa ser mudado para corresponder ao evangelho. Você entende isso? Por isso Deus falou a Oséias, é você que tem que mudar de vida. Deus poderia amenizar a mensagem. Deus poderia falar, cara, eu pedi para Oséias casar com uma prostituta, eu acho que é demais, não é? Eu acho que não é politicamente correto eu fazer isso com um profeta de Deus. Aliás, irmãos, eu creio que o profeta de Deus, só abrindo aqui um parênteses rápido, eu creio que nós precisamos no Brasil de profetas de Deus que sejam os primeiros a sofrer com a profecia que ele liberou. Eu acredito que nós precisamos de profetas no Brasil que precisam ser os primeiros a encarnar a palavra que ele mesmo liberou. Eu lembro quando Elias está diante de Acabe, ele libera uma sentença e ele fala, Acabe ficará sem chover durante 3 anos. E quando ele sai de diante de Acabe, ele vai para o ribeiro de Querite. E no ribeiro de Querite ele começou a viver sustentado por Deus. Um pássaro trazia comida, ele bebia a água do ribeiro.
Só que se você continuar lendo o texto em 1 Reis capítulo 17, você vai ver que Elias precisou sair, mudar de lugar novamente, porque o ribeiro de Querite, que era responsável em matar a sua sede, secou. E se você for ver por que o ribeiro secou porque parou de chover. E parou de chover porque Elias liberou uma palavra para que não chovesse. Então o primeiro que sofreu com a palavra profética que foi liberada não foi Acabe, não foi o rei, não foi as pessoas, foi o próprio profeta. Então nós precisamos de profetas que venham encarnar a mensagem. Nós precisamos de homens e mulheres hoje que vão encarnar o evangelho, homens e mulheres que deixarão o evangelho feri-lo primeiramente, para que depois ele possa comunicar com mais vida. Amém? Então não é o evangelho que vai se adaptar à minha vida, a minha vida é que precisa se adaptar ao evangelho. Eu tenho que olhar para mim, e o evangelho precisa ser esse raio-x que vai me mostrar quais são as áreas da minha vida que precisam de ajustes. O evangelho precisa me mostrar quais são as áreas da minha vida que precisam ser restauradas, que precisam ser perdoadas. O Vitor falou um pouco sobre isso aqui ontem. O evangelho precisa chamar atenção primeiramente para nós, para a nossa vida, para como nós estamos vivendo, para a maneira como nós estamos vivendo. Amém? Então quando eu olho para essa fala de Paulo, eu vejo que ninguém tem autonomia para adaptar a mensagem do evangelho para a sua vida. Ninguém tem autoridade, Deus não deu liberdade para ninguém fazer isso. Amém? Deus não deu liberdade para ninguém fazer isso, seja para tornar o evangelho mais atraente, seja para tornar o evangelho menos ofensivo. Ninguém tem liberdade para mexer e para mudar, para adaptar o evangelho. Eu não posso tornar o evangelho mais ofensivo e menos atraente, nem mais atraente e menos ofensivo. O evangelho não é para ser adaptado, irmãos. Nós não estamos precisando daqueles que irão olhar o evangelho e tentar adaptar a nossa realidade. Nós estamos precisando daqueles que, como João Batista, irão encarnar a mensagem. Aqueles que, como João Batista, irão se tornar a mensagem. Então a minha palavra nessa manhã é para que você tenha coragem, para que você tenha força para encarnar o evangelho, para sofrer, se preciso for, pelo evangelho. Assim como Deus, em Josué capítulo 1, dá uma palavra de ânimo para Josué, dizendo: Josué, você precisa ser forte e corajoso. E quando nós lemos esse texto, esse versículo pela metade, quando nós lemos rapidamente esse versículo, nós achamos que Deus está dizendo para Josué que ele precisava ser forte e corajoso, porque ele teria que enfrentar alguns inimigos, ele teria que conquistar todo aquele território, ele precisava ter força e coragem para desembanhar a sua espada e guerrear contra esses inimigos. Mas se você parar um pouquinho e ler o versículo com mais atenção, você vai ver que não era para isso que Deus estava dizendo para ele ter força e coragem. Ele estava dizendo: Josué, você precisa ser forte e corajoso para obedecer a minha lei, para andar conforme a minha palavra. Então eu penso que da mesma forma que Deus fala com Josué, e a palavra é de ânimo para que ele tivesse força e coragem, não para guerrear contra os inimigos externos, não para lutar contra os exércitos que se levantariam, mas que ele precisaria ter força e coragem para viver segundo a palavra, segundo a lei. Ele está olhando para a igreja brasileira e está perguntando aonde estão os homens e mulheres com coragem para olhar para o evangelho e dizer: eu irei mudar em mim tudo que precisa ser mudado, eu irei pegar o evangelho e eu irei adaptar minha vida ao evangelho, e eu não vou mudar uma vírgula do evangelho para encaixá-lo na minha vida, eu não irei mudar um ponto do evangelho para que ele se torne mais atraente e mais leve, eu não vou mudar nada no evangelho para que ele se torne mais atraente para as pessoas.
Nós não podemos mudar o Evangelho para se encaixar na nossa vida. Se assim fizermos, nós estaremos falsificando ele. E um conselho de amigo: todas as vezes que você tentar mudar os princípios do Evangelho, todas as vezes que você tentar adaptar o Evangelho à sua vida, você irá se frustrar. Porque uma das características do Evangelho é expor tudo em nós que precisa ser mudado. Então, se você não quer se deparar com o seu eu, se você não quer se deparar com o seu eu verdadeiro, eu aconselho você a não buscar adaptar o Evangelho à sua própria vida. Porque, irmãos, preste atenção, uma hora ou outra Deus vai mostrar, principalmente para nós mesmos, quem nós somos de verdade. Porque muitos de nós, a maneira como vivemos, a maneira como nos comportamos diante das pessoas é meio fake. E Deus sempre gera uma situação para mostrar quem nós somos de verdade. A palavra do Vitor ontem mexeu muito comigo, por falar justamente sobre a ação interna que o Evangelho promove, por falar da transformação que o Evangelho precisa promover em nós, para que depois ele fortaleça aquilo que nós vamos fazer. Então, quando você olha para as Escrituras, você vai ver, de tempos em tempos, Deus expondo algumas pessoas justamente para poder restaurar o que precisava ser restaurado, justamente para poder ajustar o que precisava ser ajustado. Quando você olha, por exemplo, para Saul, irmãos, a Bíblia, quando começa a falar de Saul, você deseja ser como ele. A Bíblia começa a falar da beleza de Saul, né? da forma física de Saul, do carisma que Saul tinha diante das pessoas. Mas aquele não era o verdadeiro Saul. O verdadeiro Saul foi aquele que se manifestou quando as irmãzinhas do coral da igreja começaram a cantar uma canção que dizia: Saul mata milhares, mas Davi mata dezenas de milhares. E aquele Saul fake foi contrariado por essa verdade. E aí, essa canção, essa situação foi o que Deus usou para arrancar o verdadeiro Saul para fora e mostrar que Saul não era aquele cara carismático de verdade. Saul era o invejoso. E a partir daí você conhece um Saul que começa a desenvolver sua vida para perseguir alguém. Você vê um Saul que começa a edificar a sua vida, que começa a construir sua vida, querendo que todos vivessem em função dele. Irmão, sabe qual foi o principal problema de Saul? Foi quando Davi terminou de tocar a harpa e que Saul foi finalmente liberto do espírito que lhe atormentava. Saul olhou para o seu companheiro e falou assim: ele é filho de quem? Jessé. Pois fala para Jessé que esse menino agora ficará aos meus serviços. Saul quis pegar o homem segundo o coração de Deus. Saul quis pegar o rei sobre a nação, aquele que seria o rei sobre a nação, e quis transformar ele em um funcionário particular. Agora ele ficará aos meus serviços, tudo que ele fará será para mim. Por isso que você não vê Davi escrevendo nenhum salmo enquanto teve na casa de Saul, porque da casa de Saul, Davi não tocava para adorar Deus, Davi só tocava para acalmar Saul. Então ele se tornou um funcionário de um homem. Aquele era o Saul verdadeiro, irmãos. Deus gerou uma situação para mostrar quem ele era de verdade. Você lembra de Judas? O tesoureiro da igreja de Jesus. Irmão, ninguém, você que é pastor, você sabe, ninguém dá o cargo de tesoureiro para alguém que você não confia. Provavelmente Judas conquistou a confiança da comunidade, do presbitério, mas o perfume lançado aos pés de Jesus por Maria foi só uma
uma situação que, além de outras coisas, serviu para mostrar quem era o Judas de verdade. Porque o Judas de verdade não era aquele que estava preocupado com o pobre. O Judas de verdade era aquele que estava preocupado com o bolso. Aquele era o Judas verdadeiro. Você entende isso? O Evangelho promove situações para arrancar o nosso eu verdadeiro para fora, aquele que nós estamos lutando para esconder. Ele vem e expõe. Então eu quero te aconselhar a não buscar encaixar o Evangelho na sua vida, porque ele vai expor áreas da sua vida que você está gastando a vida toda para tentar esconder. Ele vai mostrar áreas da sua vida que precisam ser ajustadas e que você faz questão de que elas não sejam expostas. O Evangelho expõe quem nós somos de verdade. Diante do Evangelho, irmãos, não há máscara. Diante do Evangelho não há fantasia. Amém? Nós estamos diante do Pai nesses dias e a pergunta é: quem é você de verdade? Sabe para que nós precisamos do genuíno Evangelho? Porque o genuíno Evangelho vai mostrar quem nós somos de verdade. Um dos efeitos do falso evangelho na igreja é roubar a verdadeira identidade das pessoas. Com o falso evangelho você começa a ter facilidade para se camuflar, para se esconder. E aí nós vamos adaptando nossa vida, nós vamos maquiando áreas que precisam ser confrontadas, nós vamos escondendo áreas que precisam ser expostas. E o que o Evangelho faz é tocar em todas as áreas vulneráveis da nossa vida. Então, o Evangelho não precisa ser adaptado, irmãos. Ele por si só, ele é forte o suficiente para promover toda e qualquer transformação na vida do homem. Por si só, ele é forte o suficiente para promover toda a restauração na vida do homem. Nós não precisamos de uma nova versão simplificada do Evangelho. Nós não precisamos de uma nova versão atualizada do Evangelho. Nós precisamos do genuíno Evangelho, do verdadeiro Evangelho. É só disso que nós precisamos. Ele não precisa ser diluído, ele não precisa ser mudado, ele precisa ser resgatado. Precisamos de uma igreja que tenha força e coragem para dizer assim: eu posso sofrer qualquer coisa, e eu estou disposto a sofrer qualquer coisa. Eu estou disposto a viver aquilo que eu não planejei para a minha vida, mas que a genuína e verdadeira mensagem do Pai possa alcançar essa geração, para que a verdadeira e genuína mensagem do Pai possa alcançar esse povo. O que eu percebo que tem acontecido é que, na ânsia de vermos as pessoas aceitando o Evangelho, como se o Evangelho fosse algo que eu pudesse aceitá-lo ou não, na ânsia de vermos as pessoas aceitando o Evangelho, muitas vezes nós estamos diluindo. Não pode falar sobre isso porque vai ferir. Não pode tocar nesse ponto porque é politicamente incorreto. Eu tenho dito que vai chegar um tempo que nós vamos decidir, ou nós vamos precisar decidir se nós seremos politicamente corretos ou biblicamente corretos, porque as duas coisas não vai ser possível. Se você procurar ser biblicamente correto, automaticamente você será politicamente incorreto, e vice-versa. Então nós precisamos começar a nos preparar para esse tempo. Uma coisa que tem martelado o meu coração, e isso tem me feito buscar comunicar o genuíno e verdadeiro Evangelho, é que, irmãos, o Evangelho pode ser simplificado para que todo mundo entenda. O que não pode é ele ser falsificado para que todo mundo aceite. Nós temos uma responsabilidade como comunicadores do Evangelho nesses dias, que é simplificá-lo, para que as pessoas entendam. Porque o entendimento vai começar a nos responsabilizar. A partir do momento que você entende, você não tem mais desculpa de dizer que não fez porque não entendeu. Então nós precisamos simplificar o Evangelho para que o entendimento se torne acessível para todo mundo, para que o entendimento acerca dos princípios do Evangelho se torne algo acessível para pessoas simples e comuns.
Eu quero aproveitar para honrar essa plataforma, porque eu penso que isso tem acontecido a partir dos cursos que têm sido liberados, que têm sido ministrados. O Evangelho está sendo simplificado, mas ele não está sendo falsificado. Uma coisa é você simplificar o Evangelho para promover entendimento, outra coisa é você falsificá-lo para poder alcançar aceitação. Preste atenção, irmãos, não é a nossa responsabilidade fazer com que você aceite. Você aceitando ou não o genuíno Evangelho vai ser um problema que você vai ter que resolver com o próprio Deus. A nossa responsabilidade é trazer entendimento e clareza, para que você entenda, porque a partir do momento que você entende, você não terá mais desculpa. A partir do momento que o entendimento te alcança, você não terá mais desculpa. Então, o propósito principal de apresentarmos as boas novas não é tentar convencer o homem para que ele aceite, não é fazer com que o homem aceite o Evangelho, é fazer com que o Evangelho transforme o homem. Eu penso que esse é o propósito do Evangelho, é que ele ajuste toda a nossa vida, é que ele seja um prumo sobre o qual nós iremos edificar uma vida reta diante de Deus. Quantos estão entendendo isso? Por isso nós não podemos pensar do Evangelho apenas aquilo que me agrada. Eu não posso escolher pegar o Evangelho ou pegar do Evangelho apenas aquilo que vai tornar a minha vida mais confortável, tornar a minha vida mais leve. Na verdade, eu diria que geralmente o verdadeiro Evangelho, a primeira coisa que ele vai fazer é ofender o homem que vive debaixo do domínio do pecado. A primeira coisa que o genuíno e verdadeiro Evangelho vai promover é uma ofensa a todo aquele que vive fora da ordem de Deus, todo aquele que vive fora dos princípios de Deus. Então, o desafio é nós mergulharmos na plenitude do Evangelho, é buscarmos a plenitude do Evangelho, é buscarmos o Evangelho completo. Irmãos, ou nós iremos mergulhar no Evangelho completo, ou nós estaremos constantemente usando partes do Evangelho para satisfazer as nossas próprias necessidades, ou nós iremos pensar partes do Evangelho que vai tornar a minha vida mais leve. Então eu quero comunicar para você nessa manhã que o mesmo Evangelho que mata é o mesmo Evangelho que gera vida. E deixa eu te explicar melhor a respeito disso. O Evangelho precisa matar o velho homem para que ele possa ativar o novo homem. Então a primeira função do Evangelho é ferir, é contrariar. A primeira função do Evangelho é nos levar a trilhar um caminho que é totalmente oposto ao caminho que a nossa alma a priori deseja trilhar. O primeiro propósito do Evangelho é matar o velho homem que ainda tem controle sobre a nossa própria vida. E esse Evangelho que mata o velho homem é o mesmo Evangelho que ativa o novo homem. O efeito do Evangelho torna o velho homem cada vez mais fraco, assim como ele torna o novo homem cada vez mais forte. Você está entendendo isso, irmão? O que vai dizer se o Evangelho fará bem ou mal para você é a maneira como você está vivendo. Preste atenção nisso. Se nós pedíssemos para você, em uma frase conceitual, o Evangelho, provavelmente você diria que o Evangelho são as boas novas. Mas depende muito da forma como você está vivendo.
Porque o evangelho completo, ele fala de um Jesus que veio, enfrentou uma cruz, morreu e ressuscitou. Mas ele aponta também para um Jesus que voltará, ocupará um trono e governará sobre as nações. Ele fala sobre um cordeiro que veio mudo e se entregou como uma ovelha muda, mas ele fala de um leão que virá e irá bradar sobre as nações, irá ocupar um lugar de destaque. Então, dependendo muito da maneira como você está vivendo, e entendendo que o evangelho não fala somente de algo que aconteceu no passado, mas fala também de algo que acontecerá no futuro. Quando nós enxergamos o evangelho a partir desse entendimento, o evangelho ele não será apenas uma boa notícia, ele pode ser uma má notícia. Porque dependendo da forma como você está vivendo hoje, o evangelho vai comunicar para você algo que você não quer ouvir. Porque, preste atenção, ele só será uma boa notícia para aqueles que estiverem vivendo de acordo com os princípios e a ordem que foi estabelecida por Deus. Para todos aqueles que estiver vivendo fora dessa verdade, para todos aqueles que não estão dispostos a mudarem a vida para se encaixar no evangelho, para todos aqueles que estiverem buscando adaptar o evangelho à sua própria vida, saber que Jesus retornará, saber que Jesus virá e a maneira como ele virá, não é uma boa notícia. Você entende isso? Então, às vezes, irmãos, eu não preciso abrir a minha boca para comunicar se para mim o evangelho é uma boa ou má notícia. Às vezes a maneira como eu estou vivendo deixa isso muito claro. Porque como nós temos falado e temos ouvido de muitos homens de Deus nessa nação, a maneira como nós vivemos no presente, ela mostra muito a respeito da forma como nós enxergamos o futuro. Se eu olho para o futuro e não consigo alcançar o entendimento de que o evangelho também nos fala de um tempo onde ele virá e ele irá se vingar dos seus inimigos, irmãos, eu não vou encaixar minha vida dentro dos princípios que o evangelho me ensina. Então o evangelho não é só boas notícias. Dependendo da forma como você está vivendo, ele vai ser uma má notícia para você. O que nós precisamos é permitir que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela possa penetrar a nossa vida ao ponto de matar o velho homem. Deixa eu te falar uma coisa, o velho homem ele não aceita Jesus, irmão. O velho homem não se converte, não adianta. Eu vejo que muitos de nós, pastores, líderes no Brasil, nós temos cansado muito, porque nós queremos dar um cargo para o velho homem na igreja. Nós queremos usar o discipulado para tentar fazer com que o velho homem aceite a Jesus. Irmãos, o discipulado, a única coisa que ele pode promover no velho homem é uma doutrinação. A única coisa que ele pode promover é um controle no seu comportamento. Ele jamais afeta a natureza do velho homem. E sabe qual que é o propósito do evangelho? Não é mudar o seu comportamento, simplesmente. O propósito do evangelho é mudar a sua natureza. O propósito do evangelho, irmãos, é afetar você tão profundamente que a sua natureza, a sua mentalidade vai ser mudada. E quando a sua mentalidade, a sua natureza é mudada, irmãos, deixa eu te falar, você não precisa ficar vigiando o teu discípulo para ver se ele vai pecar ou não. Porque o pecado é apenas a consequência da vida do velho homem. Você entende isso? Se o evangelho fere você profundamente ao ponto de transformar a tua mentalidade, de mudar a sua maneira de pensar,
Você não vai discipular pessoas para controlar os seus comportamentos, você vai discipular pessoas para fortalecer cada vez mais o novo homem. Porque eu penso que, por não entendermos o genuíno evangelho, nós estamos trabalhando de forma inadequada o discipulado na igreja. Preste atenção, irmãos, qual que é o propósito do discipulado? Jesus, uma das últimas falas de Jesus, quando ele veio na sua primeira vinda, direcionado aos seus discípulos, foi para que eles fossem e discipulassem as nações. Vão, discipulem as nações. E ele mostra um caminho, ele mostra um processo. A primeira ordem é: vão, discipulem as nações. E a primeira coisa que vocês têm que fazer é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, resumindo o curso de batismo de 4 meses em 2 segundos, batizar é basicamente mortificar o velho homem, matar o velho homem para que o novo homem seja ativado. Depois que Jesus diz: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele fala assim, e ensinem a obedecer o que eu ordenei. Ou seja, o que o discipulado vai fazer? Ele vai pegar o velho homem, matá-lo, para que o novo homem possa ter condição de viver dentro da ordem de Deus. Por que primeiro ele manda discipular, para depois ensinar a viver dentro da ordem? Porque o velho homem não consegue viver em um mundo onde o evangelho, onde a fala de Deus ordena tudo. Por isso que quando o pecado ativa o velho homem no Éden, Deus fala assim: você vai ter que sair, primeiro você vai ter que sair do ambiente. Você vai ter que sair do mundo onde eu falo e tudo se forma, onde eu falo e tudo acontece, onde a minha palavra põe as coisas em ordem. Você vai ter que sair desse mundo, porque o velho homem não anda, não vive dentro do mundo onde a fala de Deus é quem ordena tudo, onde o evangelho, onde a mensagem de Deus, que nós ouvimos no início, Paulo falando do evangelho de Deus, a mensagem de Deus para o homem. O velho homem não consegue viver dentro desse mundo. Por isso Deus tira o homem do mundo onde a fala é quem determina a vida, a fala é quem forma todas as coisas. E inicia-se ali um processo de restauração, ou seja, o homem voltando à sua natureza original. E somente depois que o homem voltar à natureza original, somente depois que o novo homem for de fato ativado, fortalecido, é que nós voltaremos para o mundo onde a fala de Deus ordena todas as coisas. Ele fala e tudo se faz, ele ordena e tudo passa a existir. Você está entendendo isso, irmãos? Então a função do evangelho não é apenas mudar o seu comportamento. A função do evangelho é transformar a sua natureza. Porque discipular pessoas apenas para mudar o comportamento é como você pegar uma focinheira e botar em um cachorro brabo. Você pode chegar perto dele, ele não vai te morder. Mas ele não vai te morder não é porque ele agora ficou mansinho e a natureza continua a mesma. Ele não vai morder porque ele não pode. Se você tirar a focinheira e botar a mão na boca dele, ele vai te morder novamente. Você entende isso? Então a função do evangelho não é controlar o teu comportamento, não é você olhar para o evangelho e dizer assim, tá, eu vou ter que... Não, é deixar o evangelho penetrar o mais íntimo do teu ser, até chegar ao ponto, até chegar o tempo onde a sua natureza será totalmente restaurada e você vai começar a viver em um mundo restaurado como se o homem nunca tivesse pecado. Essa é a função do evangelho. Amém? Então, diante disso, caminhando para o final, olhando para a realidade de parte da igreja, eu entendo que o evangelho precisa afetar a nossa vida antes de melhorar o nosso serviço. O evangelho precisa marcar quem nós somos para depois fortalecer o que nós faremos.
Porque, irmãos, preste atenção, muitos de nós queremos nos aprofundar no Evangelho apenas para fortalecer aquilo que nós estamos fazendo. Queremos o que está sendo falado esses dias aqui, queremos a fluência do Evangelho apenas para melhorar o nosso currículo. É muito interessante porque muitos de nós, quando começamos a buscar aprender um novo idioma, principalmente o inglês, dificilmente você busca aprender inglês porque você acha legal, vai ser bom para você, vai mudar alguma coisa. Não, você quer aprender inglês geralmente para melhorar o seu currículo. Olha, na área tal, você só consegue um bom emprego se você for fluente no inglês. Nós queremos a fluência de um idioma para fortalecer o nosso currículo, para fortalecer o nosso serviço. Porém, irmãos, a fluência do Evangelho, os princípios do Evangelho precisa primeiramente afetar quem nós somos, e a partir daí ele vai fortalecer aquilo que faremos, ele vai fortalecer o serviço que desenvolveremos a partir dali. A prioridade do Evangelho é ajustar a sua vida, e a consequência disso será aperfeiçoar o seu serviço. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, o Ângelo começou essa conferência falando desse texto. No versículo 11 ele fala sobre a ordem ministerial, os dons ministeriais, e no versículo 12 ele fala do propósito, o propósito final de toda essa organização ministerial, dessa organização dos dons ministeriais. O propósito final é a edificação do corpo, é uma edificação coletiva, é que o corpo de Cristo seja edificado, amém? Só que ele mostra qual deve ser o primeiro passo para essa edificação. O primeiro passo para a edificação é no versículo 12, quando ele diz que o propósito dos dons ministeriais é o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, é um aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, e o resultado é que o corpo vai ser edificado. Então a edificação do corpo, a edificação coletiva começa com o aperfeiçoamento dos santos. É um aperfeiçoamento individual que vai promover uma edificação coletiva. E o Evangelho ele começa a nos arrancar de um estilo de vida preso apenas no individualismo, aonde eu penso apenas em mim, aonde eu penso apenas nos meus interesses. E o que o Evangelho faz é ampliar a nossa visão, é ampliar o nosso entendimento. Por isso, quando Jesus começa a pregar o Evangelho, uma das primeiras coisas que ele faz é arrancar o povo do âmbito individual e levar o povo para o âmbito coletivo. Ele fala assim: o Pai já não é mais só meu, agora o Pai é nosso. O pão já não é mais só meu, agora o pão é nosso. Então você vê algumas pessoas por perto começando a entender esse princípio. Diante de uma multidão, ele chama um dos seus discípulos e ele fala assim: ô Filipe, onde nós iremos comprar pão para essa multidão? A pergunta não é como, a pergunta é onde. A resposta de Filipe é: não tem dinheiro. Mas Jesus não perguntou quanto era o pão ou como eles iam conseguir dinheiro. A pergunta é onde. Eles estavam em um deserto, irmãos. Provavelmente ali por perto, eu tenho quase certeza que não tinha nenhuma padaria. E a partir dali eu imagino Jesus, agora eu estou acionando aqui o mundo de Bob, eu imagino Jesus deixando Filipe meio que de lado e começando a mostrar como seriam as coisas a partir dali. Como seriam as coisas agora, como seria o estilo de vida de todos aqueles que estivessem dispostos a se submeterem aos princípios daquilo que ele estava comunicando. Onde nós vamos comprar pão? Não tem dinheiro. Por quê? Porque a mentalidade da época era: para oferecer alguma coisa para Deus tem que ter dinheiro. Por isso que Jesus chega no templo, eles estão comprando e vendendo, eles estão negociando.
Qualquer pessoa que chegasse no templo para oferecer um sacrifício tinha que ter dinheiro para comprar o sacrifício no pátio. Então a casa começou a ser corrompida dessa forma. Essa era a mentalidade da época. Por isso Filipe fala: cara, não tem dinheiro aqui, como nós vamos fazer? E eu imagino Jesus dizendo assim: peraí, rapidão, deixa eu só te ensinar como é que as coisas funcionam. Fica um pouquinho de lado e só assiste. A Bíblia diz que André aparece na história. E André aparece na história com um jovem. E eu vejo ali qual deve ser a função de todos aqueles que são responsáveis em comunicar o genuíno e verdadeiro evangelho. Irmãos, André poderia pegar aquele jovem e, como muitos de nós fazemos hoje, crescer em cima dele. Uma expressão que a gente usa lá, não é? Lá no Maranhão, tipo, cara, eu vou usar esse menino para agora eu me consagro, né? Ele poderia dizer assim: vem cá, você é o meu discípulo, me dá aqui tudo que você tem, Deus abençoe você, e eu vou lá e apresento para Jesus, dizendo: Jesus, está aqui, ó, um jovem ali que eu encontrei, ele tem aqui alguns pães, alguns peixes, você pode usar. Mas não é isso que nós vemos André fazer. A Bíblia diz que André não pega o que o jovem tinha, André pega o jovem, e pega o jovem e leva até Jesus. Querido, isso aqui é discipulado. É você conectar as pessoas a Jesus e deixar que Jesus use aquilo que elas têm. Nós precisamos entender que o genuíno evangelho não nos ensina a usar aquilo que as pessoas carregam. O genuíno evangelho nos ensina a ativar aquilo que as pessoas carregam e deixar que Jesus faça isso. E sabe o que é interessante? É que quando André apresenta o jovem para Jesus, você não ouve mais falar de André, ele sai de cena. Ele não precisa mais aparecer na história. Nessa história André some. E aí nós vemos Jesus ensinando como que as coisas funcionariam a partir dali. Filipe, onde nós vamos comprar pão? Nós não temos dinheiro. Agora ele está diante de um jovem, e o jovem não quer vender o que ele tem. O jovem, ele simplesmente pega tudo que ele tem e ele coloca à disposição de Jesus e fala assim: ó, Filipe, a partir de agora as coisas não serão mais compradas, as coisas serão repartidas, e aquilo que era pouco para você vai começar a se tornar suficiente para todos. Aquilo que era meu deixou de ser meu e agora passa a ser nosso. Irmãos, eu não acredito que diante de toda aquela multidão apenas um jovem tinha comida. Eu não acredito nisso. Será que não tinha uma dona de casa que, sabe, aquelas tiazinhas que quando sai de casa tem medo de morrer de fome? Minha mãe é assim. Minha mãe, ela diz que o medo dela é morrer de fome. Ela vai no supermercado, ela quer pegar o supermercado todo, botar dentro de um carrinho. Mãe, calma, a senhora pode vir aqui de novo, não precisa comprar tudo agora. Ela termina de almoçar e fala assim: o que será que nós vamos jantar hoje? Gente, você acabou de almoçar. Não tinha, será uma tiazinha que fala assim: rapaz, nós vamos andar nesse deserto, eu vou levar uma farofinha aqui, vou levar, né, uma marmitinha com um negócio. Não tinha ninguém mais que tinha, irmãos. Se tinha mais comida no meio da multidão, eu não sei. O que eu sei é que apenas um jovem disse assim: cara, eu estou entendendo o que Jesus está fazendo. Isso aqui não é mais meu. A partir de agora tudo que eu tenho é nosso. Um santo foi ativado para que um povo fosse edificado. Um jovem foi escolhido para que um povo fosse alimentado. Você entende o que o evangelho faz? Por isso Paulo fala: primeiro é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, e o resultado é que o corpo vai ser edificado. Agora, sabe qual foi um grande problema? É que nós invertemos esse processo. Com a ânsia de ver as coisas acontecendo, com a ânsia de ver o mundo sendo transformado, né? A unção de Pink Cérebro, que quer dominar o mundo, nós invertemos o processo. Ao invés de começar com o aperfeiçoamento dos santos, nós trouxemos para frente a obra do ministério. Então nós achamos que Efésios capítulo 11, onde fala de pastores, profetas, mestres, evangelistas, serve para fortalecer o que iremos fazer. Nós achamos que os dons ministeriais, nós achamos que os princípios do reino é para fortalecer o nosso serviço. Então nós trouxemos, o primeiro passo é
não é mais o aperfeiçoamento dos santos, e sim a obra do ministério. Por isso que nós usamos, irmãos, um argumento para tentar convencer alguém de aceitar Jesus. Olha, Deus quer fazer uma obra através da sua vida. O cara já vem com a mentalidade de trabalhador, né? Ó, Deus quer usar você. Não, Deus quer mudar você primeiro. O Evangelho quer promover uma mudança de vida. A função do Evangelho não é aperfeiçoar o seu serviço. Não, a primeira função, a prioridade do Evangelho é ajustar a sua vida. Então nós invertemos. Ao invés de começar com o aperfeiçoamento dos santos, nós começamos com a obra do ministério. E sabe qual é o problema? É que nós temos um monte de santos que não foram aperfeiçoados, envolvidos na obra do ministério. E isso tem atrapalhado a edificação do corpo. Nós temos um monte de gente que não se submeteu ao processo de aperfeiçoamento, que não permitiu que o Evangelho promovesse transformações profundas, não permitiu que o novo homem fosse ativado. Nós temos um monte de gente que começou a se envolver na obra do ministério sem antes se submeter ao aperfeiçoamento dos santos. E o problema é que o corpo de Cristo não está sendo edificado. Nós estamos comprometendo a edificação do corpo. Você entende isso? Amém? Então, o propósito do Evangelho não é potencializar o teu serviço ministerial. O propósito do Evangelho é, primeiramente, ajustar a tua vida pessoal. A igreja não é um lugar onde você tem a oportunidade de promover o teu serviço. A igreja precisa ser um ambiente que primeiramente vai começar a ajustar a sua vida. Vai começar a mexer com a maneira como você vive. Sabe por quê? Porque aquilo que nós estamos fazendo pode estar sendo comprometido pelo estilo de vida que nós estamos vivendo. Aquilo que está sendo desenvolvido pode estar sendo comprometido por quem está desenvolvendo. E eu percebo que nós temos um grande problema hoje no meio da igreja. Nós olhamos muito para o que está sendo feito, mas nós não olhamos para quem está fazendo. E, irmãos, o mundo virtual é uma bênção. Nós estamos aqui alcançando várias pessoas em vários lugares do Brasil e eu acredito que do mundo. Mas muitos de nós estamos usando essa ferramenta. Nós estamos nos aprofundando no mundo virtual. Sabe por quê? Porque o mundo virtual nos dá uma oportunidade de projetar o nosso serviço ministerial, na mesma medida que ele nos dá uma oportunidade de esconder a nossa vida pessoal. Então nós podemos mostrar tudo que nós temos para fazer, ao mesmo tempo que eu escondo tudo que eu estou fazendo de fato. Por isso, muitos de nós não queremos mais ter uma vida em comunidade. Nós trocamos o pastoreio presencial pela mentoria virtual, e nada contra a mentoria, irmãos, é uma bênção, a gente até coopera com algumas, mas a mentoria virtual não pode trocar a vida da igreja. E como o Ângelo falou aqui no começo, eu não abro mão da vida da igreja. Nós queremos ser pastoreados virtualmente, porque quando alguém começa a falar alguma coisa que expõe áreas da sua vida, quando o Evangelho começa a tocar você por meio da internet, você vai lá e muda de mensagem, você vai lá e desconecta o YouTube. Você entende isso? Então, na realidade, não importa muito se o homem é um mau marido, não importa se ele é um pai ruim para os seus filhos, o que importa é que ele é um bom pregador. E por não olharmos para a vida pessoal, nós começamos a valorizar o serviço ministerial, e por isso nós temos muitos homens ganhando discípulos, mas perdendo seus filhos. Nós temos muitos homens no Brasil que estão edificando, entre aspas, a igreja, mas estão vendo a sua família ser destruída, porque nós achamos que o
propósito do Evangelho é fortalecer o nosso serviço ministerial, ao invés de ajustar a nossa vida pessoal. Vocês estão entendendo isso? O Evangelho, ele quer expor áreas da sua vida que precisam de ajustes. E ele não vai fazer isso para a comunidade sem antes fazer isso para você mesmo. Ele não vai fazer isso para o teu pastor sem antes fazer isso para você mesmo. Amém? Eu queria chamar o pessoal da música. Eu queria concluir esse tempo orando com você.